Sim. Tá, beleza. Vou abrir o áudio aqui. Ih, rapaz, vazou. É porque eu tenho que ficar olhando a tela. Agora sim. Pronto. Estamos ao vivo. Então, Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. bora lá. Peraí. Ai, tô ficando velho, Braca. Pepeco. Não, não Oi. tá não, cara. Você tá muito jovem. Não, eu tô. Sabe, Você está velho, eu estou fudido. sabe a dor nas costas? Tá rolando dor nas Pô, costas. sei demais, cara. Eu tive 3 no último ano. E Ah, depois desse episódio eu vou pedir música no Fantástico por causa disso. deixa eu ver aqui, subir aqui, o roteiro. Essa aí pode ser a soft open. Estamos velhos. Estamos Estamos muito velhos. velhos pra isso. Máquina mortífera. Minha barba já tá É, branca, minha coluna já trava. é isso. Já precisei usar bengala na minha vida. Puta, isso, bengala é coisa de velho mesmo. É coisa de velho. É, então, vamos lá. Braca. Fala Não, comigo. Braca não. Nem lembro mais como é que faz isso, velho. Vamos começar, né? De verdade. Começar Bora a vinhetinha. começar! Tananana. Vamos lá. Oi, eu sou o Pepeco e o trauma que congela no tempo. E eu sou o Leo Braca, e depois desse episódio, cara, meu coração não tem buraquinhos, ele tem crateras. Que isso, a gente tá muito bom na introdução das referências. Com o Exatamente. Quem pegar episódio. essa referência, cara, pode mandar uma mensagem pra gente que não vai ganhar nada. Cara, Braca, então começando aqui o nosso episódio sobre o episódio 5, Endure and Survive, que é Endure and survive. uma tradução livre seria Endure and Segura a Onda. survive. Segura a Onda aí, né? Episódio 5 de The Last of Us. E Resiliência e sobrevivência. Só pra resiliência e rimar. sobrevivência. Braca, sua opinião sem spoilers do episódio. O que você achou do episódio 5? Cara, vamos lá. Tem que respirar fundo aqui, porque esse episódio, primeiro, foi o mais emocionalmente desgastante pra mim até o momento dessa série maravilhosa, cara. E pra mim, Last of Us entrega um dos melhores episódios, cara, que ele equilibra todos os elementos mostrados isoladamente nos episódios anteriores e ele junta tudo aqui. Então, cara, ele junta ação, ele junta infectado, ele junta dramas pessoais, ele junta tragédia, ele junta tudo. E, cara, de novo, mais uma aula de como você adapta uma história de uma mídia para outra. É isso. Esse episódio ainda vai ser estudado, falado, reverenciado pelo que ele fez de pegar o material original e de novo jogar para cima, assim, em qualidade. Subiu a régua, cara. É isso. De novo. E você, Pepe, o que você me diz, cara? Fala comigo. Cara, quero dizer que a gente estava, antes de gravar aqui, né, a gente estava vendo um vídeo que fala do episódio e eu tinha esquecido um pouco do quão pesado é esse episódio, sabe? Em vários sentidos, assim. E a série continua me impressionando demais em relação a tudo isso aí que você falou. Cara, assim, no final das contas é uma história que te faz sentir muitas coisas, sabe? Faz pensar sobre muitas coisas, porque tem temas muito bons, eu acho, temas muito relevantes, assim. Só que, cara, e ali você mexe com algumas coisas muito profundas, assim, do ser humano. Vingança, humanidade, né? Que é o tema, a gente vem falando isso aqui, que é o tema da série. E,
e me faz muito pensar, tipo assim, o que que eu faria nessa situação, sabe? Que tipo de pessoa eu seria numa situação dessa? E esse Sim, episódio, ele é muito difícil, na verdade, assim, para mim. Ele me dá até um pouco me deu um pouco de ansiedade, assim, de ficar remoendo, sabe? É um episódio muito pesado porque ele fala de coisas muito importantes, assim, muito difíceis. Então, de fato, eu acho que isso uma grande vitória da série no geral, sabe? Fazer a gente sentir essas coisas todas. sim. E eu Nossa, achei e não ter assim, medo, né, de tocar nas feridas exato. profundas da coisa toda. E eu achei, no final das contas, né, por exemplo, mais um episódio brilhante de uma série, né, de TV, assim, de como constrói, como você conta uma mini história dentro de uma história maior, mas reforçando os temas, né, que no final das contas Sim, é isso que pede um bom roteiro. Então, assim, é sim, realmente incrível. A gente vai falar com mais detalhes aí daqui a pouquinho. exato. E, nó, Lembrando que, lembrando que com esse quinto episódio a gente cruzou oficialmente a fronteira da primeira metade para a segunda metade da temporada. exato. Então, assim, já entramos no início do fim. Então, Sim, depois desse quinto episódio, estamos mais perto do final do que estamos infelizmente. perto do início, infelizmente. Infelizmente, Mas o que para mim porque. fica, cara, é para mim chegar nessa metade, cruzar essa linha, mostra que o que a série está se tornando, sabe? Que é o que você falou, é uma construção absurda de roteiro, produção, direção, trilha, elenco, atuação, o pacote completo, e está se tornando uma série brilhante, assim, né? Sim. Vamos esperar o último episódio para cravar, mas até agora é absurdo, assim, tudo que a gente viu. É. Pelo menos eu acho. É, só um momentinho aqui, que eu vou pedir pra você. Não sei se você tá de olho aí nas notas do Craig. Sim, tô E de olho aqui. a gente não fez a palminha para sincronizar o áudio. Vamos lá? É, bom. Vamos tentar, né? Um, Tá bom. um, Dois, dois, três. três. Mais ou menos. Mas a Flávia conseguiu no outro fazer isso certo. Pois é, ela vai ter tudo na mão, vai dar bom. Vai É. dar bom. Vai dar Então, bom. vamos para o bloco, Braca. De ficha técnica e curiosidades, vou tentar passar por ele bem rapidinho aqui, porque a gente está tentando gravar aí na sequência Isso alguns aí. episódios para a gente tentar chegar, né, onde a série tá. Isso aí. Então, ó, de ficha técnica bem rápido, assim, não vou botar muito detalhe, não. Foi dirigido pelo Jeremy Webb, como foi é o mesmo diretor do último episódio. Esse episódio, quem tá com o crédito de escrita primeiro é o Neil Druckmann, então, assim, é sempre os dois, né? Sempre o Neil Druckmann e Craig Mazin, É. mas esse aparentemente foi liderado pelo Neil Druckmann. E o menino que interpreta o Sam, ele é surdo mesmo, assim, o ator, né? E Sim. eles até falaram que foi muito difícil, porque eles queriam fazer o cast, obviamente, que é o jeito certo de você fazer um tipo de inclusão e diversidade, que é você chamar um ator que, de fato, represente a característica, né, que está escrita no personagem. Então, eles procuraram um menino negro, de idade tal, que soubesse a língua americana de sinais. E eu descobri, pesquisando, que existe a língua americana de sinais e existe a língua americana de sinais de pessoas pretas. Né? Muito específico. Caraca. E eles estavam esperando mais ou menos 80 pessoas para se inscrever na audição e eles só conseguiram 5. E Uou. o Kevin Woodard foi um deles. É a primeira crédito de atuação dele na vida e mandou muito bem, Sem né? palavras, sem É, comentários. Não tenho o que dizer, só tenho o que sentir da atuação do Kevin Woodard e ele tá não, de parabéns. nossa senhora. No IMDB a nota tá 9,5 do episódio, eu acho que é a maior até agora, né? Pelo menos assim, já tem um tempo, Foi. né, que o episódio passou e a gente tá gravando, então aqui permaneceu mais alta até agora, eu acho. Sim, ele foi o episódio com o rate mais alto
dos 5. Até porque teve aqueles problemas todos que a gente já falou dos outros episódios, principalmente do 3 que foi muito, né, teve review bomb, etc. Então, É, essas notas estão um pouco poluídas por isso, mas sim. no Rotten Tomatoes está com 94% de aprovação. Então, continua a série lá no topo, assim, de análise, vamos Sim. dizer. Aí, partindo para as curiosidades, a Melanie Linsky confirmou que a criança Clicker é uma criança que estava lá naquele lugar que eles vão no episódio, aquele safe O space bunker lá do das crianças. túnel. Isso, aquele kindergarten lá, aquele jardim de infância das criancinhas. O cara que faz o Henry, o Lamar Johnson, ele aprendeu língua de sinais via Zoom. E ele fez Doido. questão de aprender assim, o máximo possível, porque ele não queria que as pessoas, né, que sabem a língua americana de sinais achasse que era fake a representação dele falando. E a Bella Ramsey também aprendeu assim na pré-produção a falar por causa desse episódio. Massa. A fantasia, eu vou chamar de fantasia, né? Porque, enfim, a customização do bloater custou $500 mil e pesa 40 quilos. Puta que pariu. Baratinho, baratinho. Compra ali no Ah, Shopping Oi. bagatela. Dois por 1 milhão, 2 por 1 milhão. E uma coisa que me impressionou muito no episódio, faz sentido aqui com essa curiosidade, que a criança Clicker ela é interpretada por uma atriz mirim que é contorcionista. Então, assim, Dá aquela pra movimentação, perceber. cara, aquela movimentação incrível era de fato uma menina contorcionista. A galera do casting da série, eles são muito bons, cara, tá de parabéns. Foi. Então, de parabéns. O Craig Mazin falou que ele escreveu o Sam como uma pessoa surda para que não tivesse porque a relação dele com o irmão não fosse tão igual à relação do Joel e da Ellie, que tivesse algumas camadas a mais, assim. E o Neil Druckmann falou que ele gostou tanto disso que ele desejou que ele tivesse pensado nisso pro jogo. Porque no jogo não é assim. Ele é um menino de 14 anos, ele é mais velho, né? Ele tem a idade da Ellie, então até nisso é igual, né? Sim. E a relação dos dois é basicamente a mesma, do que Joel e Ellie. E o Jeremy Webb falou que ele se inspirou em Resgate do Soldado Ryan para filmar cenas de combate, o que faz absoluto sentido. Muito sentido. Principalmente nas cenas que o Joel tá na janela atirando com o sniper. Porque, cara, o movimento de câmera é igualzinho. A câmera tremendo, o negócio. É a mesma coisa da cena lá, da última, que é as últimas cenas lá de batalha do Resgate do Soldado Ryan, que aquele cara fica lá na torre como sniper. Sim, e outra coisa também, né? A fotografia e a visão que você vai tendo. Então, assim, aquela visão mais perto do Joel, e aí você tem uma visão aérea do que está acontecendo ali no cenário. Aquele e depois caos, você vai a pro câmera chão, tremida, tudo isso é e aí bem você parecido. vai pro chão, e aí você tem todo. Cara, é muito. Assim, inclusive, Resgate do Soldado Ryan, para quem não conhece, é um aclamado filme de guerra do Steven Spielberg de muito tempo atrás, fim dos anos 90. Então, assim, já vai ter ali seus. Basicamente o filme. Do filme. Quase 30 anos, então, assim. Não, para com isso. É verdade, cara. Ele é o deve filme. ter uns 25, pelo menos. Ele é o filme, assim, que redefiniu totalmente filmes de guerra. Tudo que foi feito de guerra depois do Sim. Resgate do Soldado Ryan influenciou. Assim, e conta com grandes nomes do elenco, como Tom Hanks, Matt Damon e Vin Diesel. É isso mesmo. Tem o Vin Diesel. O Vin Diesel, ele morre. Dando spoiler, foda-se. Ele morre no inicinho, assim, da quest deles. Ele é o primeiro soldado, mas. E praticamente irreconhecível para quem for fã de Não, tem muita gente. Tem muito ator foda no. Tem muito ator. E é legal que tem o cara, que é o segundo no comando lá, que ele faz o mesmo papel depois num filme também muito bom de guerra, que é Black Hawk Down. Sim. Ele faz exatamente o mesmo papel. Ele é o mesmo personagem. Eu esqueci o nome dele. Especializou ali de ser o segundo. Não, ele especializou em ser o segundo do comando e o cara maluco que fica doidão na guerra e depois se fode. Bom, vamos pro episódio, né? Vamos falar agora com todos os spoilers possíveis sobre esse episódio fantástico e duro e. Que é o quinto episódio. Então, Braca, começa aí contando. Onde começamos? Como começamos o episódio 5? Cara, vamos lá.
A gente começa com já uma cena bem, bem chocante, assim, e aí a gente, né, descobre. Primeiro, É um o flashbackzinho, né? episódio é um flashback, o episódio não começa onde o anterior parou, e aí a gente vê a milícia, a gente vê, né, a Kansas City sendo tomada pela milícia, enquanto os últimos soldados da Fedra estão sendo brutalmente assassinados pelas ruas. E aí, enquanto tá rolando esses assassinatos públicos e violentos pra caralho, as pessoas estão nas ruas também comemorando, festejando, celebrando essa vitória. E você vê isso assim, de um jeito bem explícito mesmo. É, Enquanto isso, a gente reforça, vê. reforça o tema que é o que a gente vem falando muito, né? Que é o tema da série, que é sobre perder a humanidade, né? Frente Sim, a algumas coisas. Nesse caso, é, é como o pessoal da Revolução lá de Kansas City se desumaniza completamente, né? Porque eles sim. arrastam pessoas e a galera comemorando e É. vibrando, E tem enquanto gente sendo enforcada e queimada em tem praça pública, enquanto as pessoas ali comemoram. as pessoas comemoram, subindo no carro, dando tiro pro alto, enfim, uma loucura. E no meio dessa confusão toda, a gente vê duas figuras ali que apareceram no final do episódio passado, e aí a gente descobre que eles são os irmãos Henry e Sam, e os dois estão fugindo ali pelas ruas, se esgueirando, de um jeito bem parecido que o Joe e a Ellie fizeram no episódio anterior ali e tudo mais. E aí a gente vai acompanhando a fuga dos dois até um esconderijo, que aí a gente descobre que eles são as pessoas que a Kathleen estava procurando no episódio anterior para poder se vingar. E aí a gente vê eles chegando no esconderijo e aí a gente descobre que todos aqueles eventos se passaram 10 dias antes de onde o episódio parou, né? E aí é quando o Henry e o Sam ficam naquele esconderijo, esperando as coisas se acalmarem para eles pensarem como eles vão sair de Kansas City. Isso, porque a galera, nesse dia dessa revolução aí, eles já estavam atrás do Henry consequentemente, do Sam, para fazer também, para concluir a vingança total lá deles, que aí a gente vai entender mais tarde o porquê. Sim. O Sam, né, tem uma cena que a gente lembra do episódio passado, que o Joel meio que enxerga alguém assim, do outro lado era era meio que aí eles mostram o outro lado, né, que é o Sam, o Henry olhando de um vidrinho Uhum. assim, a cena de outro lado, né, que eles batem a Sim. caminhonete e aí tem aquele tiroteio todo, aquela loucura toda. O Henry viu tudo aquilo, né, então ele já viu ali, ele nota uma coisa muito importante que é, rapaz, esse brother aí, ele sabe fazer, ele sabe resolver as paradas, viu? Esse Sim, irmão aí. sim. E até antes dessa cena, cara, mostra uma das coisas que vai ter um eco muito grande ao longo do episódio, que os dias que o Henry e o Sam passam no esconderijo já mostra a relação entre os irmãos. O Henry é o irmão mais velho, o Sam, que é surdo e se comunica através, né, da língua de sinais, é o irmão mais novo. E ali já a gente vê eles estocando comida, segurando a onda para poder sobreviver. E enquanto isso, o passar dos dias vai sendo mais excruciante para a criança, para o Sam, que tem ali seus 8 anos de idade, do que para o Henry, que é mais velho, que aparenta ali ter quase seus 20 anos ali. Sim. E aí a gente começa a ver o esforço do Henry para transformar o esconderijo em algo mais divertido para o Sam. Então ele vai utilizando, ele cria a história do Super Sam, desenha nas paredes do esconderijo com giz de cera, faz desenhos em folha de papel e prega nas paredes e tudo mais, para poder aliviar, né, toda essa tensão desse mundo cruel para o irmão mais novo. Isso, e é exatamente isso, né? É um jeito de proteção, assim. A gente vai ver muito um espelho, né? De, da relação dos dois com a relação de Joe e da Ellie e de
reforça uma coisa da série que o próprio Guimês falou, que enquanto um tema da série é a desumanização, né, a perda da humanidade, um outro tema da série é a forma de demonstrar amor nesse mundo pós-apocalíptico, que é através da proteção, né? Então, Sim. a forma como as pessoas demonstram amor é via proteção. Então, a gente tem aí Bill com o Frank, a gente tem Joel com a Ellie, Joel primeiro com a Sarah, depois Joel com a Ellie, e a gente tem aqui o Henry com o Sam. É a mesma coisa, né? Reforçando os temas temas centrais da série. Sim, e aí a gente vê aí fazendo um paralelo com o episódio anterior, né? Que é quando o Henry e o Sam aparecem para poder render ali o Joe e a Ellie no esconderijo que eles estão ali mais à noite. O Sam, ele tá com uma máscara pintada no rosto. E aí é nesse esconderijo, né, nesses dias, né, que o Henry, ele faz essa máscara, ele pinta essa máscara no rosto do Sam para dar essa força pro Sam, porque eles precisam sair do esconderijo. Eles já estavam Sim. ali há 10 dias, a comida já tinha acabado, eles não poderiam ficar mais ali. Muito provavelmente, e aí a gente vê isso no episódio passado, que é aquele médico que a Caitlyn executa ele a sangue frio no início do episódio. Ele ajudou o Henry a escapar, a chegar naquele esconderijo e tudo mais. E aí o Henry sabe que ele tem que sair dali com o Sam, então ele faz essa máscara e dá essa força pro Sam, e o Sam, né, se sente mais forte, e eles conseguem sair do esconderijo, que aí quando eles saindo do prédio, o Henry vê lá o acidente do Joel com a caminhonete, o tiroteio, e aí é o que você Ele falou, tem a Pepe. ideia de falar assim, eu vou buscar esse cara aí para ele me proteger também. Exatamente, ó, tô de olho, ó, vi um É. negócio ali E, interessante ali do outro lado da rua, cara. e assim, para fechar esse início de episódio, a cena do médico, ele fala uma coisa muito importante, que é que ele fala que o Sam tá com medo e o Henry não sabe o que fazer e tal. E ele fala assim: não, ele tá com medo porque você tá com medo. Então, e isso vai ser amarrado, como tudo nessa série brilhantemente escrita, vai ser amarrado lá no final, né? Da relação do o Sam com a Ellie, e a pergunta que ele faz para ela no final sobre o que ela tem medo e tal. Porque ela não aparenta ter medo, né? E o Henry, ele tá cagado, ele tá apavorado, assim. Então, essa coisa da máscara é até uma tentativa de resposta a isso, assim, para ele mostrar que ele tá confiante de que tudo vai dar certo e que o próprio Sam é o protetor deles, assim, né? Então, eu achei uma coisa muito sutil e brilhante, assim, no desenrolar do episódio, do que o episódio tá tratando, sabe? Eu acho isso muito, muito foda. E aí a gente já começa a ver os primeiros sinais, né, do o que é o Endure, o Endure and Survive ali. A gente vê a primeira metade que é o Endure, assim, como é que você vai suportar, como é que você vai ter, né, essa Resistir. resiliência, essa resistência ao que está acontecendo. Então eles vão resistindo. Passam 10 dias no esconderijo, sabe? Descobrem formas de se fortalecer e ter esperança e sair do esconderijo. E aí a gente vê o Henry e o Sam, né? Depois dessa cena que o Henry vê o Joel do outro lado da rua, sobrevivendo ali no tiroteio que a gente viu no episódio anterior. E aí eles passam a seguir o Joel e a Ellie, até que aí sim A gente encontra os episódios, né? os episódios se encontram com a cena onde o Henry e o Sam rendem o Joel e a Ellie. E aí a gente descobre que eles estão ali não para matar ou para roubar ou para Eles estão para render pedir os dois. proteção, né? Eles estão para pedir ajuda. Então, E aí, assim. desculpa, tem um paralelo muito doido, que a gente vê o Henry entregando a arma pro Sam e ensinando ele a segurar a arma, né? E a arma tá vazia, é só um faz de conta, assim como o negócio do super-herói. Sim. É um contraste com o Joe ensinando a Ellie a atirar de verdade, com a arma carregada Sim. mesmo, né? E isso aí representa um pouco também de algo que a gente vai ver no final desse episódio, que é o final da perda total da inocência que ainda existe na Ellie, né? Enquanto o Henry ainda alimenta, vamos dizer, de certa forma, a inocência do irmão, o Joel já
já tá dando um outro passo, assim, porque ele já entendeu que a Ellie ela já perdeu boa parte dessa inocência que ela ainda mantém. E a gente vai ver no final do episódio que isso vai acabar de fato, né? Assim, e como isso acaba é uma forma muito cruel, né? Assim, de pensar nisso, mas é um paralelo legal, porque o Joel fez isso com a Ellie e o Henry faz com o Sam, mas ele também tá morrendo de medo, assim, né? De tudo que vai acontecer, porque ele não sabe se apesar dele ter visto o Joel proteger a Ellie, e ele tá com essa confiança, não sabe se é uma pessoa boa, né? No final das contas. E essa essência que a gente já vê nessa cena e no resto do episódio, né? É aquilo que você tinha comentado antes sobre o Henry e o Sam serem um espelho do Joel e da Ellie, porém com as suas próprias peculiaridades, singularidades e identidade também. Sim, E sim. no caso do jogo, cara, no jogo também é assim, é até mais escancarado, porque o Henry parece, no jogo, né? O Henry parece ser um pouco mais velho, e o Sam, ele é um adolescente com a idade da Ellie, que fala, ele não é surdo, ele não se comunica Fala, pela linguagem de reclama, enche o sinais, saco, briga com o irmão. faz, sim, faz de tudo. Então, assim, é um adolescente tradicional, né? Um Então, adolescente. tá aí, tipo... E aí, é, é, esse ponto do episódio dá essa identidade, né, para os dois de um jeito diferente do jogo, cara, eu achei bem melhor. Bem Sim, melhor também, nossa. assim. É que Nem compara. assim, é que todas as Não que no jogo é mudanças. ruim, pelo contrário, é legal esse espelho. Mas no jogo, tanto que é o que você falou nas curiosidades, né? O próprio criador do jogo falou: caralho, eu devia ter feito isso, que vontade de voltar no tempo e mudar isso aí, se eu pudesse, né? Já ele muda e lança mais um remake cobrando $70. Ele vai virar o George Lucas com Fica Star Wars fazendo no início dos Director's anos Cut. 2000. Mas só adicionando uma coisa aqui, que eu esqueci, na verdade. O que eu ia adicionar? Você vai lembrar, cara, vai dar bom. Vamos seguindo que eu Vamos seguindo. a E momento aí, eu lembro. depois desse encontro, depois que, na verdade, a emboscada vira um pedido de ajuda, e aí eles têm ali, né, eles vão se conhecendo, compartilhando comida na fogueirinha, nesse esconderijo que acaba virando o esconderijo dos quatro. Tem uma coisa muito engraçada que quando eles estavam lá conversando e o Joe responde de uma maneira muito dereza, assim, deitado no chão, e a Ellie fala, e a Ellie com medo fala assim, o que o Henry fala assim, não sei se eu confiei muito nisso aí que você tá falando, né? Assim, não escuta ele, não, ele fala assim de forma babaca mesmo. Ele Joe, é um babaca. fala que você Seja tá, educado, né? fala que você tá sendo sincero, velho. A Ellie é boa demais, cara. A Ellie é demais. Ele é meio babaca assim Maravilhoso. mesmo. Isso é muito bom. E aí, depois disso, a gente vai ver a Kathleen com os colaboradores sobreviventes da Fedra, que era o grupo que a gente descobre que o Henry fazia parte. E aí a gente começa a aprofundar na Kathleen e por que dela levar essa vingança tão a ferro e fogo, Isso. né? Aí, assim, Então, passando de forma até mais rápida, né, nessas partes da Kathleen, a gente percebe que ela é uma psicopata maluca, assim, ela zero humanidade mesmo, ela é uma casca total. cara, ela é um caminhão, ela é um trem desgovernado em termos de E psicopatia, não tem o isso. que E ela discutir. fala com a vozinha fofa, assim, e dá muito medo, cara, porque Ué. ela vai falando, ela senta e conversa com as pessoas presas lá, como se fosse uma tia do jardim de infância, e ela, eu vou matar todo mundo, não sei o quê. E assim, a gente descobre que ali são pessoas que vendiam informações para Fedra, ela né, quer matar todo mundo, ela fala, não, vocês vão passar por um julgamento, agora o governo é diferente, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí Porra nenhuma! ela descobre o que ela precisava, ela sai e fala, aí o cara fala assim, mas eles vão passar mesmo por julgamento? Ela fala, não, meu cu. Eles já foram julgados, mata todo Não, mundo, só que mata com a todo voz mundo. fofinha. Isso. E ela fala de um jeito tão escroto que é tipo assim, mata todo mundo. Pode matar todo mundo. Queima os corpos, tá? Queima rápido. E aí, deixa eu lá fazer outra coisa. Então, tipo assim, tipo isso, né? é um negócio tão escroto, velho. E fala assim, Cara, caralho, velho. é tão natural assim. O que você fez de manhã? Eu fui no banheiro, escovei dente mandei e mandei matar 20 executar pessoas. 20 pessoas. É isso.
e tarefas no dia, né? Escovar o dente, É, levantar, ver não sei o que, matar 20 pessoas. É, mais um dia e normal em Kansas City. exato, ela começa a mobilizar, né, o pessoal para achar todo mundo, achar Rei, achar Sam, não sei o quê, ir atrás do Joe e da Ellie também. E ela tem uma cena, e aí a gente parte, né, para ela sentindo muito a questão da morte do irmão, a gente vai entendendo melhor Uhum. que foi que a culpa, né, do irmão ter morrido é do Henry. E aí ela tá no quarto dela de criança, ela fala sobre a relação dela com o irmão, e aí mais uma vez reforçando a questão da forma de amor nessa série ser através dessa questão da proteção. Então, e aparentemente esse irmão messiânico dela, que todos amavam e tudo mais, que gerava esse amor todo, é porque ele era de fato um líder muito carismático e ele protegia as pessoas. Então, a Kathleen perdeu, né, o sentido do amor na vida dela e é mais uma pessoa tentando lidar não, né? Porque nem o Joe nem ela tentou lidar com porra nenhuma. É uma pessoa lidando com uma perda muito traumática de alguém que ela amava muito, né? Então, assim, da mesma forma que o Joel se fechou, se blindou e perdeu toda a sua humanidade com a morte da Sarah, a Kathleen também passa pelo mesmo processo. E aí tem uma frase, né, que a gente viu no vídeo do Screen Crush analisando a série. O cara fala assim, que é a frase que eu usei no início, né? O trauma te congela no tempo. E o que Sim. representa isso, até literalmente no Joe, é o fato do relógio, dele usar o relógio quebrado, né? Ele tá congelado, o Sim. trauma congelou ele no tempo e destituiu ele da humanidade. Isso acontece a mesma coisa com a Kathleen. Só que a Kathleen, é, é, o, o resultado disso para ela é a vingança pela vingança. Sabe? Ela precisa se vingar e ela se tornou basicamente a mesma coisa que a Fedra, né? Que também foi uma coisa que a gente falou no episódio passado sobre como durante a história vários negócios, vários grupos revolucionários acabaram se tornando aquilo mesmo que eles lutavam contra. Então essa cena do quarto é muito impactante, assim, e termina de uma forma muito foda, que o cara vira pra você, legal, seu irmão era legal, mas ele, com esse amor todo dele aí, não conseguia porra nenhuma, você conseguiu. Então, É. assim, ele A gente tá te reforça, seguindo. ele reforça para ela que, tipo assim, amor não vai ganhar nada. A gente só resolveu quando a gente foi no ódio. E aí meio que define, assim, né, como as coisas vão desenrolar também no episódio. E É aí, até uma forma também vamos lá, né? É uma forma de passar o maior pano da história para todas as crueldades que ela fez, assim, sabe? exatamente. Porque você vê que naquele momento dentro do quarto é a única parte que você vê ela talvez esboçando uma vulnerabilidade. Exatamente. E Exatamente. ao mesmo tempo que ela faz isso, a fala do braço direito dela é muito do tipo: olha, a gente está com você porque você foi a pessoa que conseguiu fazer isso, isso e isso, Porque você faz através do acontecer, né? seu. E através do seu sentimento, que não é o mesmo do seu irmão e todo mundo sabe disso. Então, assim, Exato. tá tudo certo. O que o seu ódio tá fazendo, vamos em frente, sabe? É, Tipo, dá uma encorajada nela para passar esse pano. Ó, te vi mandar executar 20 pessoas e tostar todo mundo, tá tudo bem. Bora, bora time, é tipo isso, é bizarro, é, né? Então assim, a humanidade foi ali na esquina buscar um cigarro e nunca mais voltou. nunca mais. É. E aí voltamos, né, pro Joel, Só Sam. fazer uma pausa aqui, Pepeco, rapidinho, que eu vou precisar de sua ajuda. É o seguinte, cara, o painel de notas parou de funcionar aqui, velho. Meu Deus. Eu tentei botar uma nota em cima desse tema que a gente acabou de fazer e eu vi que não rolou. Vai, deixa eu ver aqui se eu consigo. O que a gente falou agora? Foi Kathleen, né? Sobre a Kathleen. A Kathleen no quarto. Tem até uma mensagem aqui, ó. Is this panel stuck? Try join again for a new recording panel. Mas eu já tô, cara. Ué, eu acho que eu consegui. Não, eu não consegui adicionar, não. Parece que o painel do Craig Ah, travou. tá. É. Vamos tentar colocar aqui só para ver se.
Deu ruim pra caralho. O quê? Não, a gente arruma outro jeito de anotar, velho. Tá bom. Enfim, não sei. Depois a gente bate o tempo, assim. Acho que. Tá. Vamos seguindo com a gravação, porque depois a gente faz o. Tá bom. Isso vai ajudar nos cortes, mas mesmo que a gente faça na mão A gente vai depois ter que fazer depois, Então vamos lá. Então, Voltando. Então a gente volta para Sam, Joe, Ellie e Henry, a turminha, a patotinha dos heróis. Isso aí. E aí, na verdade, eles estão no alto lá do prédio, né? Que foi o plano do Joe de subir num lugar alto para fragar o movimento de como sair da cidade. E aí o Henry traça um plano, que é um plano de como sair, né? E aí ele e o Sam chegam lá num desenho que são pelos túneis da cidade. E aí o Joe fala assim, mano, é túnel, irmão? Deve estar cheio de infectado lá. Ele fala, não, tá vazio. Aí ele, mas como é que você sabe? Você já foi lá? Ele, não. Não. Aí o Joe brother assim, da Fedra me falou. O Papai Noel da Fedra me falou que e o Joe quase mandou ele tomar no cu. Eu falei assim, meu irmão, vai se fuder. Você não foi lá? Como é que você sabe? E aí tem uma coisa também muito importante que é, nessa conversa, o Henry dá a entender que ele fazia parte, né, dessa galera que vendia informações pra Fedra, e o Joe fica puto. Ele fala assim, eu não trabalho com ratos, né, que na expressão em inglês, o rat é o X9. Né, ele não trabalha X9. com cagueta. Ele tem ojeriza, ódio mortal a quem é X9 ali, e ele não topa inicialmente, porém... Isso, e como tudo nessa série, isso vai se pagar um pouco mais tarde, depois em outra conversa entre os dois. Mas enfim, eles convencem o Joel, que esse era, na verdade era o único plano que eles tinham. E aí é meio que tipo assim, não, se aparecer alguma coisa, vocês resolvem. Você é o cara que já matou... Isso, né? Ele até pergunta, quantos infectados vocês já mataram? A gente matou uns 2, 3... Não, aí, ó, tá vendo? Você é foda pra caralho. Na verdade, ele fica impressionado por eles terem matado 2 cliques. Isso. Ele fica muito impressionado. Ele fala, então é você mesmo que vai levar a gente pro túnel. Esse é o nosso cavaleiro branco aqui pra salvar. E aí, nessa cena, tem duas coisas que são muito legais, assim. Que primeiro é como o Henry traz o Sam pra conversa, né? Porque ele tá falando e tal, não sei o que, aí ele dá aquela batidinha na mesa, assim, pro Henry mostrar, tipo, ele escreve lá, a gente vai escapar pelos túneis, não sei o quê. E aí depois eles vão discutir os detalhes do plano, que é essa parte toda que o Joe fica completamente descrente. E aí a Ellie e o Sam, eles vão pro outro lado da sala e eles começam a conversar, a interagir entre eles. Sim. E eles começam a rir, né? Dá pra ver que eles estão ali fazendo piada, se divertindo, rindo, nananã, construindo uma amizade. Já estão ali se conectando. E isso dá para perceber que, cara, isso dá um né? O Henry, quando olha aquilo ali, ele até fala, né? É a primeira vez que ele ri. É verdade. É a primeira vez que eu ouço esse sonho, não sei quanto tempo. Em quanto tempo. E isso dá para ver que isso dá uma amolecida no Joel também, assim, dá. Dele ver a Ellie mais leve, principalmente depois de tudo que aconteceu no episódio passado. Dela atirada, ela falou que ela já matou antes, etc. Isso mesmo. E aí, cara, depois desse plano, a galera decide ir pro túnel, né? Espera ficar à noite, assim, e tal. E aí eles vão... E aí, na série, a gente fica esperando que vai dar merda, porque a gente viu no episódio anterior aquele chão tremendo lá, né? A Kathleen falou assim, foda-se, não vou lidar com isso agora, não. Tipo isso. Só que não acontece, não tem nada mesmo no túnel, eles chegam num lugarzinho assim, super lúdico, cheio de desenho na parede, que era um lugar onde Dentro do túnel tem uma sala, assim, porque são aqueles... antes, né, não é um esgoto tipo Tartarugas Ninja. Isso. Né, são galerias bem maiores. Isso. E aí, nessas galerias, a gente vê eles encontrando uma sala... que era tipo onde ficavam crianças. Tipo um bunkerzinho assim para crianças, um jardim, uma coisa meio jardim de infância ali, com coisa para colorir, mesinha, revistinha, quadrinho, na parede, negócio para brincar, etc. E aí eles meio que, aquele momento que os heróis na história, eles sentam para comer, para conversar, pra gente ter um pouquinho de exposition da história, e isso, né, como tudo nessa série, é feito de uma forma muito bem feita.
E a gente vê ainda mais Ellie e Sam se conectando por causa da revista, né? Tem uma revistinha de Sim. super-heróis lá do universo da série, e a Ellie adora, e o Sam também tem várias. é, Teve vários exemplares, assim, eles ficam conversando sobre a história. A Ellie vai aprendendo, ela vai mostrando que ela vai aprendendo a língua de sinais lá com o Sam. Muito bonitinho ver isso, assim, né? Como É. eles vão se tornando amigos. E a Ellie ainda. é, Essa questão, a gente ainda vê essa inocência nela, sabe? E é ali que eles, né, aí falam o nome do episódio, porque eles aprendem ao Endure and Survive. É Que é muito uma doido. coisa do. Que é tipo um grito de guerra, assim, dos heróis lá da revistinha em quadrinhos. E aí a gente tem a conversa, que pra mim é a cena grande cena, vamos dizer assim, do episódio, é, que é a conversa do Henry com o Joel sobre quem é ele, né? De verdade, e o que aconteceu, né? Para ele chegar naquele momento ali. E ele explica que ele seguia esse cara. Esse cara era o Jesus, basicamente. Um líder nato que inspirava todo mundo e que ao mesmo tempo era generoso E que ele e todo mundo se seguiria. sentia bem e tudo mais. Sabe aquela pessoa que você seguiria cegamente para sempre e você daria a vida por aquela pessoa? Era esse cara. E a gente descobre que esse cara era o irmão da Cat. Só que o Sam tem leucemia. Eles descobrem que o Sam tem leucemia. E aí, cara, não tem nada que o Joe vai relacionar mais do que o que o Henry faz para proteger o irmão, para salvar a vida do irmão, que é basicamente qualquer coisa, né? Inclusive vender para a Fedra o principal inimigo da Fedra, né? Que era o líder da A revolução, resistência lá. e o cara que os Henry seguiria e daria a vida por ele. Mas tem toda a questão da família, do irmão, etc. É, E ele meio nossa, e que. ele falando sobre isso, cara, Nossa, quando ele velho. fala Oh, que assim, dói, dói. apesar de toda a fidelidade dele ao Michael, né, que é o irmão da Kathleen, quando ele fala da leucemia do Sam, é um negócio de cortar o coração. E ele fala: só a Fedra tinha um remédio. É. E era um remédio raro. E para Se conseguir esse ele fala tipo assim, de. se já era raro antes, se já era difícil É, conseguir antes, imagina imagina agora. depois do fim do mundo, sabe? E a Fedra tinha. Só que para conseguir uma coisa grande dessa, você tem que entregar algo grande para eles. Cara, Cara, isso. nossa, mas isso me pegou de uma forma, bicho. Velho, o que você faz nessa situação, velho? Era o Pois irmão dele, brother. cara, é esse checkmate do não só da sua humanidade, mas do seu caráter, do que é ético, do que é moral, do que é, sabe? É isso tudo, é muito a essência, assim, da história de Last of Us. E aí só vou fazer um parêntese rapidinho, que é toda essa parte desse bunker, que é um jardim de infância e tudo mais. Existe essa história secreta no jogo. Você passa por esse túnel no jogo também, e você vê o mesmo cenário. É um túnel que, né, de proteção que um grupo fez e tinha crianças nesse grupo, então eles transformaram a coisa toda num jardim de infância para que as crianças pudessem passar por aquela situação sem ter o peso que os adultos já tinham. E o cenário é o mesmo, assim. Então, assim, essa parte, cara, é o Neil Druckmann deixando claro, assim, ó, quem é fã do jogo, quem jogou o jogo, quem conhece o jogo, isso aqui é a minha carta de amor para vocês. Porque aqui o fã do jogo, cara, é um desbunde, velho. É a metralhadora de easter egg, é 10 mil easter egg por segundo. Desde a parte do lado de fora da porta com o castelinho, a parte de dentro, a revista em quadrinho, a Ellie com o Sam brincando. Cara, tudo, até a saída deles do bunker, cara, tudo que tem ali é cuspido escarrado do jogo. É impressionante, assim, o nível de detalhe que tá ali na série. Assim. É, cara, nossa, eu tô aqui ainda. Tipo assim, é tão forte esse negócio do Henry que eu tô até agora, assim, impactado, sabe? Pensando nisso, falando disso de novo. Porque, velho, a dor que esse menino, Lamar Johnson, consegue passar na hora de contar essa história pro Joe, e o Joe passa a enxergar ele de uma forma completamente diferente.
Sim. E assim, esse menino conseguiu fazer pelo irmão dele o que eu não consegui fazer pela Sarah. E o Joe, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa. O Joe faria a mesma coisa pela Sarah. Sim. Entendeu? Sem Então, dúvida. assim, dá pra ver. E aí, mais um momento brilhante do Pedro Pascal. Dá pra você entender tudo isso no olho dele. Só dele olhando pro. Ele Ele fala não precisa depois, falar né? nada. Tipo assim, o que a gente faz pra proteger as pessoas que a gente ama. Então, cara, É, é muito pesado, porque você fala ele assim. tenta pedir desculpa pro É, Henry, lógico, de um jeito muito muito turrãozão. babaca, né? Como ele meio É. não consegue não ser. Mas ele tenta se redimir pelo fato dele ter chamado o cara de rato, É, de ter meio que humilhado ele quando eles estavam falando sobre o plano, do que é o tipo. famoso julguei sem saber a história toda. Exatamente. E depois que ele sabe, ele fala assim: você não é tão rato assim, dá pra entender o que que você É, fez, sabe? e Ele vai assim, colocando isso assim do tipo: I feel you, brother, I em know, linguagem, sabe? em Eu sei o que você tá linguagem, sentindo. em linguagem de Joe, traduzindo o Joe ex, ele pediu desculpa, velho, foi mal. Eu Foi mal. vacilei, não devia ter te julgado não, porque eu faria a mesma coisa que eu sei. Sim, e É, esse diálogo é muito importante, não só pro episódio, mas como pra série inteira, assim. A gente ainda vai ver ecos dessa parte e é ao assim, longo da história. isso torna o que acontece no final ainda pior, vamos dizer assim. E o Joel, quando eles estão conversando isso, ele olha pra Ellie e pro Sam brincando, e ele. Porque o Henry fala uma coisa com ele sobre essa coisa de. Ele reforça a questão do proteger, uma forma de demonstrar amor, e meio que ele fala, ele joga pro Joel essa história, né? Que é o que ele tá fazendo com a Ellie. Sim. E aí a gente vê que o Joel, não, não, eu não quero. Não quero sentir tudo isso, não, de novo, não. Mas ele já tá sentindo, Mas ele cara. E já tá aí. sentindo, entendeu? E aí ele meio que Sim. levanta assim, vambora, vambora, vambora daqui. É, Circulando, circulando. Mas tem uma coisa muito doida no fim dessa parte do bunker e do diálogo, que é assim. É ali naquele bunker, cara, que você tem a Ellie com o Sam, né? No Endure, no Resistir. E é no diálogo do Joel com o Henry que você tem o Survive, total, total, saca? total, Então, total. assim, esse dinamismo do tema É. presente ali nos 4 protagonistas desse episódio é um negócio, cara, de cair o cu da bunda, velho. Cara, É muito genial. se a gente acha bom, né? A gente, numa camada, o texto dessa série, o subtexto, meu amigo, é um negócio É, de maluco o que eles conseguem fazer. De maluco, sacou? O sim. tanto que eles conseguem reforçar os temas da série, do episódio, de tudo, assim, né? É um negócio impressionante mesmo, porque é o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro reforçando, reforçando, reforçando. E torna todos os acontecimentos da série, e aí é uma coisa de roteiro que é quanto mais você identifica no protagonista a dificuldade dele tomar decisão, maior tem o peso dessas decisões. Sacou? E melhor Sim. é essa obra pro nosso entendimento e pro nosso sentimento. Cara, e aí a gente vai ver o que acontece. Depois é um negócio de maluco, assim, né? O Exatamente. tanto que é pesado as coisas que acontecem. Total. E aí a gente tem eles decidindo, né, depois de todo esse tempo e da conexão que os personagens vão fazendo uns com os outros, eles decidem sair do túnel, né? Igual você falou, o Joe chegou ali, não quero sentir isso aqui mais, não sei Não, o não quê, quero sentir os bora, sentimentos. circulando, 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 vambora, bora, bora, bora. E aí eles decidem sair do túnel, já né, continua sendo noite, Isso. Já aí é e aí eles finalzinho saem de do outro noite. lado, né, sem encontrar nenhum infectado. E aí eles saem no condomínio onde o Harry tinha falado, É. e aí, de novo, a fidelidade do cenário com o jogo é uma coisa absurda. Se tratando de Craig Mazin, não é novidade nenhuma, né? Para o cara que fez Chernobyl com todos aqueles detalhes, mas você vê isso existindo ali na sua frente, cara, é igual eu falo, é o meu jogo favorito, sabe? Last of Us sempre foi meu jogo. Desde que eu joguei ele a primeira vez, a parte 2 também, assim, 1 e o 2 são os meus jogos favoritos da vida. E, cara, é muito foda você ver como é que eles tratam com respeito, mas também, ao mesmo tempo, na hora de adaptar, é para subir a régua sempre, sabe?
do material original do jogo. Tanto que essa parte, a história que tem ali no bunker, né? Que eles descobrem que é um grupo, que 2 soldados levaram as crianças lá para baixo, e as crianças sobreviveram durante um tempo, porém deu merda, porque alguém não seguiu as Sempre regras dá merda. sempre dá merda. E no jogo tem uma parte, cara, que essa parte é de doer, assim. Porque quando você consegue sair do túnel, o Joel, a Ellie, o Henry e o Sam, eles saem pela entrada e aí você descobre que parte daquele grupo, daquele bunker, sobreviveu e saiu. E eles deixaram uma mensagem falando: não entra aqui, deu ruim. Nossa. Ou seja, você entrou pela saída e saiu pela entrada. E a entrada tinha mensagem de que aquele bunker estava cheio de infectado, tinha dado merda, nananana, isso no jogo, né? Mas de novo, a série, ela pega toda essa essência e carrega para uma coisa que faz sentido para a série. E a gente tem em algum momento, é falado no episódio, que, né, tudo é levantado e é conectado depois, que a Fedra de Kansas City, em algum momento, ela tipo, eliminou todos os infectados e prendeu eles no subsolo. É isso. A explicação é essa. E aí você liga Simples já assim. com o episódio passado e fala assim, vai dar merda. Vai dar merda. A merda anunciada, assim, o Inception plantado no episódio 4 para esse é uma coisa incrível. E aí, quando ele sai pra não do ser túnel... Deus Ex... Pra não... Porque né, não é Deus Ex Machina, né? Não acontece uma coisa do nada, isso já tá sendo preparado. Isso não é uma intervenção divina para resolver um problema difícil com a solução simples, sabe? Exato. Do tipo, é igual o cara do pitch meeting fala, né? Como é que você resolveu essa situação? Como é que ele fala? Eu não lembro, mas é tipo assim, because... Não, ele tem a expressão dele que ele fala assim, super easy, barely inconvenience. Barely an inconvenience. Super easy, foi resolvido. E aqui não vai ser super easy. Não foi e aí super eles easy. saem do túnel e eles estão comemorando, túnel, né? Eles estão comemorando. Especialmente o Henry, né? Porque ele passou o cagaço inteiro do tipo, é um plano que tem trocentos buracos. Porque ele mesmo não confiava em nada no plano dele. E aí, de repente, o plano deu super certo, não tinha infectado, eles passaram um tempo lá, saíram do outro lado todo mundo vivo, né? Até que a Ellie tá lá comemorando, não sei o que. Aí, pium! Vem um tiro de longe e eu gosto muito das reações dela, que ela, tipo assim... Aí eles escondem, tem um sniper atirando, o Joel... eu vou lá. Aí o Joel passa, tipo, tenta e vai... Eles vão... A Ellie vai atirando também pra meio que o Joel conseguir passar por trás. Ele vai indo até em direção à casa, né? Que ele descobre de onde tá vindo os tiros. Ele vai por trás enquanto os três estão ali se preparando. Nesse momento, ou um pouquinho depois ali, o Joel vai entrar na casa e eles percebem que a Fedra tá chegando. Na verdade, é a milícia da Kathleen. Não é a Fedra, é a milícia. Com os veículos da Fedra de abrir caminho com o carro. Então, porque nesse momento ali, eles estão cheios de carro bloqueando a rua. E aí vem o negócio, aquele negócio de tirar a neve, tirando os carros tudo. O que eu gosto é a confiança do Joel, cara, porque quando eles estão lá atrás do carro, se protegendo dos tiros do sniper, ele fala, fica aqui que eu vou flanquear, vou chegar lá e vou matar ele. Aí a Ellie, como assim? Como é que você tem tanta certeza? Porque esse cara é um péssimo sniper. Se ele fosse bom, ele já tinha matado a gente. E ele faz isso. E aí o doido né? E aí e aí quando você chega lá, você descobre que é um véizinho caquético. É um velhinho que tá lá, tipo assim, me mandaram ficar aqui, irmão. Esse trabalho aqui, bosta. Eu nem sei muito bem atirar. E aí, de novo, né? Aquela e o história. Joel... Pode falar. Só completar aqui. Aí, completando o rolê, né? O velho, como qualquer membro da milícia da Kathleen, super fiel a ela. E aí o Joe dá uma alternativa pro cara. Eu achei isso até quase... tipo assim, acho que o Joe tava inundado por sentimentos bons. Aí ele fala com... ele fala assim, não tenta. Só deixa a arma no chão e vai embora. Só que aí o velho tenta. Aí ele mata o velho. Se fudeu, né? E aí o velho tá lá, né? Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 86 anos. Exatamente.
E aí o Joel pega o rifle, e aí ele vê, né, que a Fedra tá chegando, e ele manda a galera correr, corre, porra, aí a Fedra tá vindo, não É, sei o que, não sei o que. a Aí milícia tira. chega em peso Não é porque eles Fedra, é descobrem. milícia, porra. É porque eles são a mesma coisa. Eles É, a mesma substituíram. coisa. É a Fedra Milícia, a Fedralícia. Aí, velho, chega todo mundo, Kathleen, Harry, vem cá, não sei o que, eu te peguei, acabou pra você, não sei o que, não sei o que. E nisso Cerca todo mundo. O Joel não tá conseguindo atirar porque o rifle tá emperrado. Eu acho que é nesse momento que o rifle emperra, que ele tá lá, puta que pariu, o que eu vou fazer, não sei o que. Ele começa a dar um tiro na galera, mas assim, ele dá uma emperrada, ele não consegue Isso, fazer a muita Kathleen coisa. manda, né? Ai, que porra, vai lá pegar esse cara. Ele tá lá com o sniper. Aí. Ele consegue. O doido aqui, assim, o Joe lá de cima já avisa pra Ellie, pro Henry e pro Sam que estão lá embaixo pra correrem. Isso. Corre, chegou o Rapa, Só que vai aí pegar todo aí mundo. chega no momento que a Kathleen já desceu tá todo mundo com armas, ó. É, Aí a Kathleen mandou, acabou, resolveu, posso sair, eu só que aí vou. eu vou fazer uma pausa só pra falar do momento épico do Joel como sniper. Ah, Porque Joel, o cara foi incrível. lá, zoou o véizinho, falando que ele era um péssimo sniper, porque se ele fosse bom, E tinha era um one matado. hit kill, né? Um tiro, É, uma morte. exatamente. E aí, quando você vê o Joel com o rifle de sniper na mão, aí você vê que a autoestima dele elevada é justificada. Isso. Porque ele deita no tiro a motorista do caminhão que estava atrás É ali verdade, é da Ellie, do verdade. Sam, do Henry. E é E nessa aí, que o mano, rifle emperra. porque ele consegue dar 2, 3 tiros, né? Tipo, consegue perfurar o vidro, matar Isso. a motorista, e aí o caminhão para de seguir, O caminhão entra na casa. e aí o caminhão entra na casa, o tanque explode, a casa pega fogo, o caminhão pega fogo, mas a Kathleen chega com a milícia, e Isso. aí, E aí tá esse mano, circo armado e o rifle tem que emperrar porque a gente precisa de ter os diálogos ali, né? Na frente da casa. Porque senão senão o ele já Joe ia metia ficar um atirando em todo balaço mundo. na. Ah, não, senão ele já metia um balaço Na na testa da testa daquela. Isso. Kathleen e subia os créditos, né? E aí eu gosto muito da história que, tipo assim, é o roteiro fazendo isso, mas a gente de fato precisa que isso aconteça. E aí o Joe tá lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O sono, caralho. E a Kathleen vai falando, pode sair, já acabou, já era. Eu vou te matar, eu vou matar. E aí ele fala um negócio de, mas vai matar as crianças. Aí ela fala um negócio que é muito engraçado e muito absurdo. Ela fala, Harry, crianças morrem o tempo todo. Cara, essa Sim, vozinha dela de Michael Jackson, cara, mano. Eu não velho, dou conta, crianças velho. morrem o tempo O todo. tempo Que é tipo inteiro. assim, Filha cara, da. é isso mesmo. Filha da E ela fala puta! assim: eu vou matar a menina porque ela tá com o cara que matou fulano e fulano. E o Sam, porque tá com você. E aí ela manda ele sair, e aí ele tá, meu Deus, vambora. Ela meio que pega o Sam pra tentar fugir assim, mas todo mundo segura a arma ali de todo mundo, e a Kathleen tá com a arma apontada pro Ian, porque o Ian levanta, né, e tal, e meio que, E ó, aí acabou. a galera lembra que tem um caminhão pegando fogo, a casa pegando fogo. E aí, do E nada, aí, meu amigo? o E chão aí, meu começa a amigo? engolir o caminhão. E aí todo mundo para e olha assim e fala, uai. E aí, maluco? O caminhão gigante ele simplesmente entra assim, ó. Isso. E Vai aí, embora. cara, é uma expressão em inglês que eu gosto muito que é unleash hell. Literalmente, vindo do inferno, dezenas, quiçá uma centena de infectados correndo. É uma horda cabulosa, velho. Isso, cara, e aí é a hora perfeita pro rifle do Joe voltar a funcionar. E a galera da Kathleen, da milícia, começa toda a apontar as armas pro ataque, e Henry, Sam e Ellie começam a fugir loucamente. Cara, e essa parte, de novo, outra parte tirada, cuspida e escarrada do jogo. Porque você joga isso, né? Você como Joel, você tá lá em cima, no sótão da casa, com o sniper, tendo que atirar Um por um. em soldado, em infectado, em clicker, em tudo que se mexe, para tentar salvar a Ellie. Ele não Isso. tenta salvar hora nenhuma o Henry e o E na Sam. série eu senti que ele também só tava salvando a Ellie. Ele só tava salvando a Ellie. Quem chegasse perto da Ellie era Inclusive, ela se um hit comunica kill. com ele pelo olhar, assim, na lente, né? Ele vê o olhar dela, tipo assim, o que eu faço?
Aí é muito foda isso, cara, de ver como É. que os dois estão em super sintonia, assim, já. Aí tem toda a cena, aí loucura, aí vem o Bloater, né, que é Aí o entra o Byaku, nosso monstrão. que é basicamente um infectado depois de 20 anos infectado, que ele tem tipo uma armadura de fungo e é muito difícil de matar. E ele é basicamente um chefe final, né, ali no... E Ele é um aí, velho, Hulk em forma de fungo, cara. Pensa é, nisso. e aí, bicho, é Unleash Hell total. E Total. tem um clicker criança que vai atrás da Ellie. E aí é muito foda que é a cena da menina contorcionista, né? Que ela vai com Sim. água dentro do carro, chegando É. na Ellie, a Ellie desesperada. E aí ela entra num carro, sai do carro. E aí a menina vai atrás, não sei o que, ela sai correndo, todo mundo aí termina, aí chega ali no final a Kathleen mais uma vez apontando a arma, né, pro Wayne, e tipo assim, o mundo da Kathleen acabou já. E ela fala assim, cara, pelo menos eu vou É. levar esse desgraçado É, comigo. porque assim, os infectados, os clickers, o próprio Bloater já tinha Exterminado exterminado a a milícia. milícia. Cara, o Bloater, Não, e ele, quando ali, ele uma sai vez do que buraco, saiu é aquela galera ali, véio, vai todo mundo lá pra cidade, fudeu, vai e acabou, acabou, acabou. acabou. E a força do Bloater, o tanto que ele sai matando quando ele sai do buraco, e aí o braço direito da Kathleen cisma de atirar no bicho, não consegue, e aí o bicho vira pra quem tá tirando essa porra aqui, caralho, aí vai pra cima deles, e ele só fala pra Kathleen, corre, se salva, e aí Porque aqui enquanto ela já tá era. correndo, que aqui já era, tanto que já era, que ele segura e arranca a cabeça do camarada na mão, sem, E sabe? aí, Pô, tirando velho, o palito do paliteiro, cara, é absurdo o negócio. e aí, cara, é... E aí rola, a gente chega no momento crucial da vingança ou não da Kathleen sobre o Henry, porque, de novo, né? Eles estão num ponto ali que eles estão preparando para fugir, né? O Joe já desceu da casa, já encontrou com a Ellie, o Henry e o Sam, eles estavam debaixo de um carro sendo atacado por vários infectados e a Ellie vai lá ajudar e ela consegue, né, tirar uns ali da frente com a ajuda do Joe e o Henry e o Sam conseguem fugir. E aí eles chegam para ir embora e para a ponte lá no Rio para sair da cidade e a Kathleen surpreende eles, rendendo eles, falando, cara, pelo menos você eu vou matar. Só que aí, irmão, a criancinha clique, voa na cabeça dela e come, cara, e numa É, velocidade, numa ferocidade que arranca a cara dela inteira sai. ali e a galera vaza. E aí, Vaza. cara, a gente tem aqui, né, pro seu manual de coisas que acontecem no mundo, a palavra karma. Exato. Quase um karma instantâneo, porque há 5 minutos atrás ela estava falando, crianças morrem. Morrem o tempo E todo. aqui as crianças matam. No É. caso, a criança infectada E aí é mata. quase poético uma criança arrancar a cara dela com a mão e com a boca. Enfim, é horrendo, mas a Kathleen, né, teve aí um É, final poético, digamos assim. né? Exatamente. Então a gente parte aí pro momento de arrancar nosso coração, que a série arranca nosso coração e pisa nele. Pois é. Porque aí você acha que tá tudo bem, eles conseguem fugir, Pô, eles atravessam a ponte. vão para um hotel e aí o Joel meio que convida, né? Ele fala pro Henry que ele tá indo para Wyoming, que ele vai encontrar o irmão, ele vai encontrar os Fireflies, que meio ele chama eles para irem juntos, né? Que aí vai ter um lugar lá pro Sam, que vai dar tudo certo e aí é aquele negócio, né? Quando mais você tem esperança, mais a tragédia é pesada, tipo assim, é mais cruel, né? Então, É. e aí a gente vai ver isso elevado um pouquinho no final. E aí ali eles estão conversando, né? E aí eles estão separados, né? Joe e Henry meio que na sala, assim, e Ellie e Sam num quarto fechado. E aí, cara, e aí tem uma das cenas mais difíceis assim, que eu já vi, porque que entra o que, na verdade, para mim é o grande peso desse episódio, que é quando a gente fala de coisas como os medos que a gente tem na vida, né? E o Sam pergunta para Ellie do que ela tem medo. E a Ellie fala, e aí é uma coisa muito importante, porque muito do que a Ellie faz, do que a Ellie decide, né? Principalmente, a gente vai ver isso no próximo episódio, é por causa desse medo
que ela responde, né? Que é o medo de ficar sozinha. E É. é porque, assim, ele meio que o Sam perguntando, você não tem medo da milícia, dos infectados? Aí ele fala assim, eu tenho medo o tempo todo, só que eu lido com isso e tal, É. mas Ela segue em frente, né? ela Ela segue em vai assim frente. mesmo. Só que o medo dela, o medo paralisante dela é ficar sozinha. E ela até dá uma zoada antes, assim, falando, eu tenho. Hoje, eu tenho medo de escorpiões, Não, a né? escorpião é Ela bem dá. merda, É, mas meu tipo medo é isso. ficar sozinha. E aí o Sam pergunta assim pra ela, você acha que quando a gente é infectado, a gente tem consciência? A gente ainda é a gente lá dentro, só que sem controle? E aí você fala, aí já dá pra saber, né? Cara, isso já Nossa, destrói. isso destrói tanto, velho, porque esse é o medo Destrói. do Sam. Porque aí você vê que todo aquele tempo que eles ficaram debaixo do carro, Em cara, algum não, momento o não Sam foi teve mordido jeito. na perna e a Ellie fica assustada no início, só que e aí é o genial da série pra mim, que é ainda a Ellie ainda ela tá com essa inocência florada nela por causa do Sam, do negócio dos super-heróis, dos quadrinhos. E ela se sente ali ainda, nessa inocência dela, de que ela é de fato uma pessoa especial. Que ela vai salvar a humanidade. Que ela é uma daqueles super-heróis ali da história em quadrinho. Que ela vai salvar o dia. Que ela pega, corta a própria mão e o sangue, ela passa o sangue dela ali. Uma coisa meio terrível, né? Porque não é só o Cordyceps que mata, não. Tem outras infecções que ela pode pegar fazendo aquilo ali, né? Mas tudo bem. É, e ela passa ali o sangue dela na mordida do Sam. Ela conta que ela é imune, né? Que o sangue dela é especial, que ela é especial e que pode ser que isso salve. Ela dá esperança pro Sam. E tem uma outra coisa também que, assim, né? Todo o ritual que a Ellie faz de cortar a mão, de colocar o sangue dela em cima do sangue do Sam, é como se ela estivesse fazendo um pacto com ele. Sim. De De que, proteção também. de proteção, de tudo que eu puder Que fazer, é, eu vou fazer para salvar a sua vida. que é mais uma vez o reforçar o tema de demonstração de amor através da proteção, né? Ela quer proteger Sim. ele, ela quer salvar ele. E, cara, é de E, fuder. e aí ele faz, né, o que a gente depois vai descobrir, que é o último pedido dele, que é ele escreve para ela: "Você fica acordado comigo?" Nossa. E ela: "Fico." E aí corta ela dormindo na cadeira, ela fica do jeito que ela tá, né, sentada com ele É. e tudo mais. E aí mostra que o dia, né, isso era de noite, aí o dia já raiou, aquela Ele claridade tá entrando pela sentado janela na do cama de quarto, costas pra de ela. costas, e ela acorda meio de susto assim. E ela até tem a esperança ainda de que deu tudo certo, porque ele tá É, sentadinho, paradinho, né? E aí ele fala, não, sim. Deus, não. Tem. Ela vai encostar nele, ele E ataca ela. aí, e aí já mostra o Henry e o Joe do lado de fora, eles estão fazendo ali uma É, comida, preparando para seguir viagem. nisso a E porta aí do abre quarto, a porta com o Sam embolando com a Ellie com no a Ellie. chão, e aí eles veem aquela confusão toda. Eu fico arrepiado só de lembrar, E porque aí o aí, Joel cara, já vai, porque é o instinto, né? De proteção e absurdo. aí o Henry pega a arma primeiro, Fala já assim: você atira não no vai fazer chão, nada. já atira Ele no chão atira e no ele chão na atira e frente, ele né? aponta pro Joel. E fala: você não vai fazer nada. E aí o menino tá atacando a ele. Ele E vai... aí, cara, essa parte, Oh. tanto no jogo quanto Ai, meu coração na tá doendo. série, é, é igual, porque assim, o Joel, ele realmente tem um pavor, não só pela Ellie, mas por ele. Por ele. Sim. Porque Ele não quer falhar de novo. é certo, não só isso, mas para ele, pelo menos assim, né, de novo, nosso Pedrito destruindo corações, porque com uma simples feição, ele faz aquela cara do tipo, eu vou morrer, ele vai me matar. Sim. E aí o Henry, ele atira na cabeça do próprio irmão. E aí o Sam cai de lado, não mexe, e a gente vai vendo aquela poça de sangue no chão. E a E aí o, Ellie em choque, assim. e a Ellie em choque, olhando, e aí E aí olhando o, pro.
Ela olhando para os dois, assim, olhando para o Joel, olhando para o Henry, e o Henry apontando a arma de novo para o Joel, falando: o que que eu fiz? E aí ele já vai abaixando um pouco a ponta da arma, né? Ele não tá exatamente apontando pro Joe, ele começa, meu Deus, o que que eu fiz? O que eu fiz? E o Joe já fala assim: me dá arma, não faz nada, tá, não sei o que, não sei o que. E aí, cara, ele simplesmente aponta a arma pra cabeça própria dele cabeça. e atira. E essa cena, pra deixar ela mais. Cara, eu também tô assim. É muito Enfim, vamos pesado, lá. cara. Vamos terminar esse episódio pra Carece. É muito pesado, velho. Peco, É dá a mão muito aqui, pesado. cara. Dá É a mão muito aqui, pesado. cara. Vamos terminar. Vem cá. Vamos Não, eu tô resistir sentindo aí. coisas. Eu vou precisar tomar uma água depois aqui, Pois é. mais gelada. E aí tem uma coisa nessa cena que é a morte do Henry, né? Tudo que acontece ali rápido, a câmera tá focada na Ellie, na cara dela. E ela olhando pro Sam, pro Henry, e aí você vê o Joe gritando: não faz nada, aí você ouve o barulho do tiro. E a reação dela, o susto dela com o tiro, assim. O susto e o choque, né? O susto e o choque. E aí já corta para eles enterrando, fora né? do motel. Eles enterraram os dois. Enterraram os dois. E, cara, aí pra E te aí, fuder mais ainda. pra te desgraçar mesmo, de assim, sabe? Você já tá desgraçado da cabeça. O negocinho que o Sam usava, né, pra escrever, aí ele escreveu sorry. E deixou lá. Ela deixa na sepultura dele, né? Onde ele tá enterrado. Meu assim, amigo! Escrito: me desculpa. Meu amigo! E aí, cara, o que de fato ali foi enterrado junto foi a inocência da Ellie também. Né? O resto que sobrou, porque aquela esperança, aquela coisa que ela tava, né, de passar o sangue ali no machucado e tal. E a conexão, assim, porque teve uma coisa que... E mais uma vez se repete na vida dela, de qualquer pessoa que ela minimamente se conecta, morre. Sim. Né? E tem uma coisa que nesse caso é mais forte, porque o Sam, pelo fato de ser mais novo, ela se coloca no papel de irmã mais velha. Sim. Sabe? É natural. Caralho, velho, é assim, é de desgraçar a cabeça. E de novo, Last of Us tá pegando seu coração e destroçando num muro de chapisco. E assim, cara, e a gente entende a reação do Henry por aquela cena de antes. Porque ele basicamente traiu Jesus para salvar o irmão. Sim. E aí, o sentimento dele ali, ele não, obviamente, não dá tempo de racionalizar, ele matou o irmão. Então, cara, acabou. Ali acabou. Desafio, sabe? Qualquer pessoa a saber lidar com isso. É um negócio. Cara, é um negócio. Velho. Olha o nível disso, cara. De novo, Last of Us, ele pega aquele dilema filosófico famoso do trilho. Se você tá no trem, e aí, né, você pode colocar o trem num trilho onde tem uma pessoa que você gosta muito, e no outro trilho tem um monte de gente que você não conhece. O que você faz? Né? Só que ele pega esse dilema, inclusive, só um parênteses, toda vez que eu lembro desse dilema, eu lembro de Last of Us, mas eu lembro de The Good Place, porque eles fazem um humor ácido com esse dilema filosófico maravilhoso. Eu infelizmente aqui. Não vi The Good Place. Por favor, assistam The Good Place e quando vocês verem esse episódio do dilema do trilho, vocês vão lembrar de mim. Uma curiosidade, Léo Braca, o que você faria nesse dilema? Ai. Assim, eu imagino que eu sei sua resposta, mas perguntar mesmo assim. Cara, eu ia ter que pensar como é que eu ia viver com a dor de matar um monte de desconhecido. Desculpa aí. Mas... eu também. Então, e aí... Mas não é uma escolha que eu demoraria muito para tomar, não. Então, guardem esse nosso diálogo, porque da mesma forma que Last of Us faz eco com o seu próprio roteiro e conteúdo, Reviewcast está aqui exercitando
Próximo Guardem isso no domingo. coração. Guardem isso no coração. Pra quem Mas tá assistindo a série e ainda não conhece a história até o final, aguardem o último guardem episódio. isso no coração. Sim, guardem isso pro season finale. Mas, cara, e aí Last of Us pega esse dilema e joga ele na estratosfera, assim, É. sabe? Porque não é só Não, por você enquanto ele ainda lidar. tá no Monte Everest. No último episódio Sim, ele joga na estratosfera. sim. Mas, de novo, ele eleva isso de um outro jeito, porque, assim, já não basta você ficar desgraçado com a morte do desconhecido. Isso. Nesse caso, o Henry, ele conseguiu fazer a proeza de dar um drift no trilho e E, passar o trem em e cima dos passou em dois trem em trilhos, cima de todo mundo. tanto no desconhecido com o Michael, quanto Nossa, no cara. conhecido com o próprio irmão. É um negócio, cara, que é difícil expressar, é difícil falar sobre, mas ele tá ali na nossa frente, é o que essa série faz, é o que o jogo fez há 10 anos atrás. Ah, velho. E Não tem aí como você assistir um negócio desse e não sentir nada. não tem. E aí o episódio termina com a Ellie pegando as coisas, entregando pro Joel e eles indo embora, andando no horizonte, indo pro próximo destino deles, que é tentar achar o Tommy em Wyoming. E aí a tela Então, escurece, entra os créditos e a gente fica desgraçado da cabeça de novo é. Esse por não, conta não é um disso episódio tudo. fácil de assistir, não é um episódio fácil de falar. Não, De fato, porque nossa, é esse cara. dilema filosófico que causa danos psicológicos Bicho, e cara, muito bem é, atuado, cara. Muito bem atuado. Nós vamos falar isso todo episódio, mas muito bem vamos, atuado, cara. Puta que pariu, velho. não tem Puta que pariu. condição, não tem Muito bem condição. dirigido, muito bem atuado. E aí eu só vou fazer um último contraponto aqui da série, vou dar um pequeno spoiler do sexto episódio, tá? Que é uma coisa que, assim, quando eu vi o quinto, e quando saiu o sexto, eu vi o quinto de novo pra ver o sexto, assim, porque o quinto episódio, ele não saiu no domingo, ele saiu na sexta-feira, porque a Isso. HBO soltou ele antes do Super Bowl. É, porque o Super Bowl foi no domingo que passaria o episódio e aí eles preferiram Ninguém vai querer concorrer em termos de audiência com o nem Super fudendo, Bowl, né? né? Ninguém é doido. E aí, quando saiu o sexto episódio, eu fui ver o sexto episódio, eu falei, não, vou ver o quinto de novo. E aí a última cena, que é Por essa quê? cena da morte do Henry, vista, né, a câmera travada na Ellie, no sexto episódio eles repetem a cena, não mais com a cara da Ellie, mas mostrando o Joel e o Henry. Ah, é? Tem Olha. essa. Eles invertem o ponto de vista da cena. Puta merda. E o episódio começa assim. Ponto. Fim do spoiler. Nossa senhora. Ai, vamos pro encerramento? Terminar esse Vamos. episódio? Bora. Pois é. Destituir de graça. Eu só queria deixar as nossas desculpas oficiais para quem chegou até aqui e tá segurando essa barra, quer gostar de Last of Us, Nossa, velho, puta que pariu. tá? E pensar que Flavinho, eu desculpa de quero. novo, porque a gente tá fazendo você editar um negócio super pesado, Isso. sabe? Cara, e Nossa, eu vou eu ter que tenho medo. passar Eu isso acho de que, assim, novo. Porque se eu eu vou encontrar com a jogar, Flávia né? na rua, eu vou atravessar, cara, porque eu tenho certeza que ela vai me dar uma voadora. Ela vai virar e falar, filha da puta, o que você vai Ai, fazer ai. comigo? Cara, então começando aqui nosso quadro de encerramento. Quem foi pra você, Braca, o MVP desse episódio? Quem ganhou Mano, esse episódio? ó, Quem perdeu foi todo mundo, né? Mas quem ganhou? quem perdeu a gente perdeu, cara. Mas aqui, ó, Sam, cara, não teve, pra mim não teve como. Cara, esse menino, não só o personagem, mas o ator, o que o ator trouxe pra esse personagem é um negócio fora de série, assim. E aí, né, todas essas mudanças em relação ao Sam deixou a coisa mais profunda, com uma conexão mais forte. E aí, só um último parêntese de referência aqui, que é o seguinte: o fato do Sam ser surdo e se comunicar através de linguagem de sinais me lembrou muito um filme que eu gosto pra caramba, que é O Lugar Silencioso. Né? Um Hum, Lugar Silencioso, do nosso querido e amado John Krasinski. Escreveu, protagonizou, dirigiu, dirigiu. fez tudo. Ó, mão da porra. Um parentinho. Procurem Claro. na internet o roteiro de Lugar Silencioso, tá? Ele é muito legal. Porque
Por causa Ele dos é. diálogos com a linguagem, assim? Não, e também porque ele. Vamos dizer assim, ele é escrito de uma forma lealtada, com o silêncio, assim, o tamanho da fonte, eles brincam. O roteiro é muito genial de Ah, que do ler. É caralho. do caralho. Então, quando uma coisa é muito alta, é uma fonte gigante na página. Aí, às vezes tem uma página com uma coisinha assim escrita pequenininha. Eles trabalham isso no roteiro, é muito legal de ler. Que foda. E aí, o que pega pra mim, assim? Um Lugar Silencioso, ele é um filme pós-apocalíptico também, né? E o cenário dele, que é o que acontece com a humanidade depois que ela é devastada por uma invasão de alienígena, de aliens altamente mortais que caçam através do barulho, então tudo tem que ficar silencioso. O que resta da humanidade é um cenário muito parecido com The Last of Us. Muito parecido, assim. Tanto que quando eu vi o filme, eu falei, caralho, é possível ter um live action de Last of Us. Parabéns, John Krasinski. Vem pra cá. E aí a família que protagoniza, ela, né, ela se comunicam através de linguagem de sinais. E a filha mais velha, ela também é uma atriz muda, né? E ela é maravilhosa e tudo mais. E aí você É tem muito boa. Last of Us influenciando Lugar Silencioso e aqui Lugar Silencioso, né, sendo lembrado aí dentro da série de Last of Us, assim. E pra mim, cara, o Sam fica como MVP desse episódio. E pra você, Pepeco, fala comigo. Cara, pra mim é o Henry, porque ninguém Pegou, né? teve. Ó, pegou. Ninguém teve. Igual eu falei, o negócio de. Né, que é uma coisa técnica de roteiro, que é sobre escolhas, né? Toda a história é sobre escolhas. Quanto mais difícil uma escolha, né? E quanto. Não mais difícil a escolha, mas como que o herói lida com as consequências das escolhas. Tem tudo, é tudo sobre isso, né? E, cara, porque uma história vai pra frente com o protagonista tomando decisões e tudo mais. Ninguém teve que fazer escolhas mais difíceis do que o Henry. Cara, eu não consigo me colocar no lugar dele de, de ter que fazer as escolhas que ele fez. Sacou? É tipo assim, é muito cruel, velho. Alguém tem que passar por isso. Sacou? Total. Então, Nossa. e a cena que ele explica pro Joe o que ele fez e como aquilo é, quebrou ele para sempre, né? Por mais que ele tenha mantido o irmão dele vivo, aquilo Total. quebrou ele para sempre. Né? Ele sabe que ele. Que é o tema desse mundo também, que é todo mundo quebrado porque você teve que fazer escolhas muito difíceis. Mas a dele, meu irmão, porque ele acreditava pra caralho no cara lá, no irmão da Cat. Total. Então, assim, esse tipo de coisa pra mim eleva qualquer personagem a um nível muito, muito alto. Então, ele pra mim, talvez até agora, cara, tá ali top das coisas preferidas da série até agora pra mim, o personagem do Henry. Assim, é Pois inacreditável é. pra mim. E vamos lá, vilão. Ó, Pra você, quem que é o vilão, vilão? só falar sem explicar muito. Pra mim, o vilão são os humanos, né? O ser humano é filho da puta. Né? Basicamente é isso. Cara, pra mim é o mundo de novo, assim, a crueldade, é o mundo cruel, né? Que, de novo. E aqui até o presente episódio, até o quinto episódio, é onde a gente vê o mundo sendo cruel até o talo. Os próximos episódios conseguem mostrar que dá pra subir mais o sarrafo da crueldade? Dá demais. Ô, cidade. Mas até aqui, mano, a gente chega num novo teto de crueldade de um mundo pós-apocalíptico, cara. E Cara, pra finalizar, vamos cair já aqui pro. então, aí a gente tem uma discordância. Até agora foi tudo Sunshine and Então, Rainbows na decisão do rankings de ranking episódios, vamos lá. de episódios. A gente concorda que, em primeiro lugar, ainda, o melhor episódio é o episódio 3. Long, long time Long Time. ainda tem a medalha de ouro. Mas e pra você? Onde que entra Endure and Survive? Você quer colocar o episódio 5 em segundo lugar, né? Pra mim, eu coloco ele pertinho na medalha de prata, mas quase ouro, tá? Mesmo. Décimos de diferença. Décimos. Décimos. Cara, hum, Mas assim,
tá tudo bem a gente discordar, cara. Eu quero É, saber onde você coloca ele. não, ele com certeza vai estar na frente do 2 e do 4, sem dúvida. Mas assim, eu não consigo deixar ele acima do primeiro episódio ainda. Eu acho que Long Long Time ser o primeiro ainda também é muita emoção, foi muita emoção nossa. Talvez até o final a gente revê isso. Ah, não, com certeza. Estamos aqui episódio por episódio para É, mudar isso aqui, cara. Mas nesse exato momento, porque o para mim, primeiro, cara, cara, eu acho que esse episódio ele é muito impactante. Ele, né, tudo isso que a gente acabou de falar, mas não sei, o primeiro ainda ele é muita coisa, sabe? Até pelo primeiro ser maior e ele ter aquele tanto de coisa, acontecer aquele tanto de coisa. é porque assim, o que, que muda do primeiro pro quinto para mim, tá? É... Fazendo uma conta de padaria, tá? Aham. Noves fora. Cada episódio tem 1 hora, tem 60 minutos. Sim. 5 episódios são 300 minutos, certo? Fiz a conta Não, certa? não sei. Eu tenho 300, cara, É isso, 300 minutos. eu tenho 300 minutos, cara, de Joe e Ellie na minha vida para chegar nesse episódio e ter uma conexão gigante ali com o que aconteceu com eles, com o Henry, com o Sam. Coisa que no episódio 1, cara, a gente ainda tava tateando isso, a gente ainda tava construindo isso. É lógico que o episódio 1 tem uma entrada maravilhosa. É 1 hora e 20 de puro deleite de quem tava esperando isso há anos, né? Ou É. quem não tava esperando nada e foi ver e se deleitou do mesmo jeito, né? É um episódio que agrada todo mundo, assim, na real. Mas o quinto, para mim, ele sobe esse degrauzinho e fica e rouba a prata do primeiro por conta de conseguir, é o que eu falei no início, ele pega os temas isolados que foram apresentados nos episódios, sabe? Então, o episódio 1, cara, é sobre perda, o episódio 2 é sobre a questão dos infectados, o episódio 3, cara, ele tá completamente, né, tá ali no topo por conta dessa questão do amor O episódio do 3 ele é um dos mundo, melhores episódios da televisão. Sabe? sim, da história da televisão, ponto, Ah, sem dúvida. Então, assim, quando eu chego no episódio 5º, cara, eu tenho um equilíbrio praticamente perfeito de todas essas coisas, cara. Sabe? Eu tenho um amor entre o Henry e o Sam, eu tenho a tragédia dos dois, eu tenho a ação naquela cena dos infectados com a milícia, eu tenho uma tensão fodida de não saber quem vai sobreviver, quem vai morrer, sabe? Como é que a coisa vai seguir. Então, assim, cara, esse episódio entrega tudo e mais um tanto, assim. porra, você tá me convencendo, quase convencendo a colocar ele em primeiro lugar. Ô, louco. Não, Não, segura seus cavalos. então beleza. Vamos, eu concordo. Mas assim, é a minha leitura, Não, tá? foda-se. É o meu sentimento, assim. Depois disso aí, não tem como eu falar nada agora. Ô, Foda-se. louco. Eu não vou nem argumentar. Não consigo. Eu concordo. Pra mim, é isso. Episódio 5, então, no ranqueamento ficou assim: primeiro lugar, episódio 3. Segundo lugar, episódio 5. Terceiro lugar, episódio 1. Quarto lugar, episódio 2. E quinto lugar, episódio 4. Estamos assim no ranking. Isso. Acredito que a gente vai. Até o final da temporada, isso aí vai chacoalhar. Não, a gente vai chacoalhar. Porque Vai depois. chacoalhar. Vai chacoalhar. Aguardem e confiem, É galera. Vai isso. chacoalhar. É isso. É Então, isso. ficamos assim no episódio 5, Endure and Survive, que é o que a gente tem que tentar fazer depois desse sentimento horroroso Sim, que pelo termina esse amor de negócio. Deus. Precisamos disso. Jesus, Ave Maria. É isso, então. Ficamos assim. Um beijo e tchau. Um Endure and beijo e até a Survive. próxima. Pois é, resistam e sobrevivam. Segura a onda aí. Beijo. Parei de gravar aqui no Craigs. Parei de gravar aqui no Audition. Deixa eu dar um save aqui. Salva! Filha da puta! Hoje, uai, Nossa senhora, 2 GB. Eita, ferro. peraí. Oh, Ué.
Wavezão. Boom. Ou, salvei o áudio separado aqui, irmão. Tá, peraí, deixa eu parar aqui. Ok. Deu 1h30. Deu 1h30. Pô, cravadinho. Salvou aqui. Deixa eu ver. Salvou. Review. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu criar a pasta aqui. Que é o episódio 5. 5, The Last. Deixa eu jogar aqui pra cima. Eita, botão. Vamos lá. Cara, vou te falar que esse foi lisinho. A gente aqui, ó. Bom, né? A gente tá ficando bom nisso, velho. A gente tá ficando bom nisso, cara. Flávia elogiou muito a nossa dinâmica no episódio 4. Pois é, vou te falar que eu gostei mais dessa, inclusive. Sério? Eu acho que no início a gente tava meio perdido, assim, meio que pensando muito, sabe? Mas tá bom. Não só isso, mas assim, a gente queria falar muito. E aí, acho que essa vontade nossa de fazer atrapalhava a interação, sacou? Tipo assim, de dar espaço pra conversa, assim. Cara, igual eu te falei, nada que fosse crítico, pelo contrário, e é isso aí. Deixa eu ver quanto que deu esse episódio. 2 GB. O meu deu 2 GB aqui também. Cara, eu vou te pedir. A gente tá colocando alguma coisa pra. De música, a gente só tem a música de encerramento nesse episódio, né? Linka. Só busca essa música de encerramento e linka. Ai, velho, tem que botar a cena que a gente quer. Os áudios. Qual a música de encerramento? Eu coloquei lá no roteiro, no final do ranking. Cruel to Fire, by Agnes Obel. Tem algum momento que ela toca no episódio. Cadê? Peraí. Onde no roteiro você botou? No final, depois do ranking. Depois do ranking? Ah, tá. Olha um YouTubão aqui. Eu quero pegar o áudio de 2 cenas. Uma pro início e uma pro encerramento. Eu acho que a do encerramento tem que ser a da Ellie com o Sana. Eu já achei aqui. Até porque a gente não colocou isso no 4. Verdade. Não, é no 4. No 4 eu até deixei a musiquinha. Não, musiquinha sim, a gente não deixou. Foi o.